Estamos dando continuidade à modelagem com diagrama de atividades do caso de uso colocar pedra. Então, no vídeo anterior, nós produzimos o diagrama de atividades, que seria o primeiro esforço da etapa 1, e ao final do vídeo anterior, tinha um dos procedimentos previstos lá no diagrama de atividades do caso de uso colocar pedra, que era exatamente avaliar a condição de encerramento da partida. Nós vamos avaliar a condição de encerramento da partida. Bom, isso para voltar a... E nós concluímos lá no final daquele vídeo que essa modelagem seria feita num outro diagrama de atividades e não naquele que nós estávamos trabalhando, porque ele já estava razoavelmente denso, sei lá, não estava de bom tamanho, mas ficaria denso. Bom, vamos pensar então nesse momento, olha, precisamos avaliar a condição de encerramento da partida, se a partida encerra ou não encerra. Bom, quando a partida encerra? Bom, a partida encerra, uma possibilidade de encerramento da partida é ter um vencedor, ok? Então, para avaliar se a partida está encerrada, nós precisamos avaliar se a partida tem um vencedor. E o que significa avaliar se a partida tem um vencedor? Precisa avaliar se algum dos jogadores, né, no contexto do colocar pedra, seria aquele jogador que está jogando. Né? Depois a gente aprofunda essa questão. Mas se ele tem 5 posições ocupadas por ele. Né? Então, o que seria esse teste? Olhando aqui no nosso tabuleiro físico, eu teria, por exemplo, esta condição. Olha, eu tenho uma linha com 5 posições ocupadas pelo jogador. Opa, isso é condição de vitória do jogador das pedras brancas. Quer dizer, nessa linha poderia ser assim ou assim. Então eu teria que testar o quê? Todas as linhas. Então, puxa, para ele ser vitorioso, ele pode ter ocupado 5 posições consecutivas dessa maneira em qualquer uma das 6 linhas. Então, preciso testar todas as linhas. Olha, mas essa condição pode ter acontecido não numa linha, mas numa coluna. Então, eu teria também que testar as 6 colunas, numa condição assim ou assim. E não apenas linhas e colunas, mas também diagonais. E eu teria que testar diagonais. Eu teria esta diagonal principal ocupada assim ou assim, mas eu ainda tenho esta diagonal aqui ao lado, que tem 5 posições que pode estar ocupada, e também essa outra aqui, que também tem 5 posições. Veja, o mesmo vale para outras 3 diagonais do outro lado. Assim, ou a diagonal principal que está no meio. Então, eu preciso testar se eu tenho 5 posições ocupadas com a pedra da mesma cor, em 6 linhas, em 6 colunas e em 6 diagonais. Bom, então isso seria, digamos assim, a condição de vitória. Mas tem uma outra questão que eu também preciso considerar. E deixa eu simular uma situação aqui meio estranha, mas que não é impossível. Imagine a seguinte situação. Que eu tenha numa partida isto aqui. Nota, eu não estou pensando só em colocação de pedra, estou pensando também no giro do quadrante. E agora, imagine que um jogador, sei lá, o jogador das pedras pretas, coloca uma pedra preta aqui e ele faz isso aqui. Ele gira, puxa, ele tem a condição de vitória, mas o adversário também tem a condição de vitória. Então vejam, é possível que isso aconteça. É uma coisa meio maluca de acontecer em termos de estratégia de jogo, mas digamos é uma situação possível. Eu procurei nas regras como é que resolvi essa situação e não achei uma solução para isso. Então eu estou adotando o seguinte, quer dizer, se um jogador criar esse tipo de situação, a vitória é do adversário. Ok? Então se o jogador da vez, se na vez de um jogador é observada a condição de vitória simultaneamente dele e do adversário, vence o adversário. Critério que eu estou adotando aqui para definir o nosso algoritmo. Ok? Então veja, o que é a condição de encerramento da partida?
a condição de encerramento da partida é um dos dois jogadores ser vitorioso, né? Quando, no caso de uso colocar pedra, seria o caso só daquele que está jogando. Mas, daqui a pouco, no caso de uso girar quadrante, que eu também tenho que avaliar o encerramento da partida e tenho que avaliar a condição de vitória, eu poderia ter esse tipo de situação com os dois jogadores na condição de vitória simultaneamente. Eu estou dizendo que se isso aqui acontecer, a vitória vai ser daquele jogador que não é o da vez, o não habilitado. O jogador habilitado que fez isso aí perde. Bom, e além disso, quer dizer, a condição de encerramento de partida é o quê? É ter digamos assim, quando eu estou colocando pedra, ter um dos dois jogadores vitorioso, e no caso de uso girar quadrante, eu ainda tenho a possibilidade de ter o tabuleiro completamente cheio e não ter vencedor. Quer dizer, essa condição de tabuleiro cheio não dá para ser considerada no caso de uso colocar pedra. Por quê? Porque eu posso encher o tabuleiro no caso de uso colocar pedra, não ter vencedor, mas ao girar um dos quadrantes acontecer a condição de vitória. Okay? Tanto de quem está jogando como por acidente do adversário. Né? Mas a ideia é tabuleiro cheio sem vencedor, tabuleiro cheio sem a condição de vitória, será a condição de encerramento da partida apenas no caso apenas no caso de uso encerramento, girar quadrante. No caso de uso colocar pedra, a única condição de encerramento da partida possível seria haver vencedor. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos olhar isso, tratar essa situação na modelagem com diagrama de atividade. Trazendo então essa discussão aqui para a nossa modelagem, nós temos aqui dentro do diagrama de atividades do caso de uso colocar pedra, esse procedimento que é avaliar encerramento de partida. Então, nós queremos modelar isso num outro diagrama de atividades. Eu já adiantei, criei esse outro diagrama de atividades. Aqui está, avaliar encerramento de partida. É um diagrama de atividades vazio. Novamente, a gente pode colocar o nodo inicial e o nodo final de atividade. Vamos arrastar esse troço para cima e vamos começar a nossa modelagem. Bom, então nós vimos o que ali olhando para o nosso tabuleiro físico, que nós precisamos fazer a avaliação se há vencedor no conjunto das 6 linhas, das 6 colunas e das 6 diagonais. Bom, começamos então com as linhas. Nós temos que fazer o quê? Bom, nós temos que tomar uma das linhas. Vamos tomar a primeira linha. Tá? Então, tomar, como que a gente vai chamar isso ali? Vamos tomar a primeira linha. Né? Pensando lá no nosso tabuleiro, seria a linha índice 0. Né? Se nós estamos pensando no tabuleiro, no conjunto, deixa eu mostrar aqui. Nós estamos pensando no tabuleiro aqui, ó, não como um agregado de 4 quadrantes, mas nós estamos pensando no tabuleiro como este elemento aqui, matriz tabuleiro. Esse elemento matriz tabuleiro, ele tem o quê? Ele tem 6 linhas e 6 colunas, tabuleiro 6 por 6. Então, como nós marcamos aqui, um array 6 por 6 de posições, e nós queremos avaliar nisso. Né? Então, nós estamos tomando a primeira linha, que seria a linha índice 0, no nosso caso, e vamos fazer o quê? Bom, vamos avaliar essa linha. Bom, vamos avaliar esta linha. Então nós avaliamos, percorremos a linha, e percorrendo a linha nós temos a condição que, olha, nós temos 5 posições alinhadas com pedras da mesma cor,
e aí isso pode nos dar duas condições que nós precisamos verificar se são verdadeiras. Verificar se o adversário é vencedor é condição final, acabou a partida, e o jogador local vencedor. Isso a gente precisaria ainda continuar testando. Muito bem, vamos verificar então essas duas condições e registrar isso. Vamos colocar isso. Muito bem, então percorrendo todas as posições da linha, eu tenho que verificar se a condição adversário vencedor é verdadeira ou se a condição jogador local vencedor é verdadeira. Bom, e aí? A partir daí eu tenho que avaliar o que é verdadeiro, o que não é, o que foi observado, o que não é. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Muito bem, então o primeiro teste que eu tenho que fazer é o quê? Olha, eu quero saber se a condição adversário vencedor é verdadeira. E aí o que acontece? Se adversário vencedor for verdadeiro, acabou a avaliação. A partida, a condição de encerramento da partida está observada e há um vencedor que é o adversário, acabou. Mas se eu verificar o jogador local vencedor, eu vou ter que continuar testando. Observa que apesar da gente estar aqui no caso de uso colocar pedra, no caso de uso colocar pedra, eu não teria a situação de adversário vencedor produzida. Eu estou querendo, aqui no contexto desse procedimento avaliar encerramento da partida, criar um algoritmo que vai ser usado para avaliar o encerramento da partida, seja no contexto do caso de uso colocar pedra, seja no contexto do caso de uso girar quadrante. Então, apesar de que a condição adversário vencedor não seria observada aqui, estamos fazendo um algoritmo geral para todas as situações. Muito bem, então, se adversário vencedor verdadeiro, acabou aqui, há encerramento da partida e há vencedor. Se verificado o jogador local vencedor, eu ainda precisarei continuar os testes. Eu ainda precisarei continuar os testes. Por quê? Porque eu posso verificar jogador local vencedor, mas continuando a percorrer as linhas, eu posso descobrir que a condição adversário vencedor também é verdadeira e essa nós vimos há pouco que prevaleceria. Ok? Muito bem, então vamos fazer isso. Eu vou dar um salto agora na modelagem, colocar essas situações e colocar o final do procedimento no caso de verificar como verdadeira a condição adversário vencedor. Então, nesse caso aqui, se adversário vencedor, basicamente eu registro o encerramento da partida e o vencedor. Agora, se não há um adversário vencedor, o que eu tenho que fazer? Bom, eu estou avaliando linhas, então eu tomei a primeira linha, fiz análise e vou tomar a próxima linha. Bom, aqui eu tenho uma questão. Isso aqui, evidentemente, eu estou modelando uma estrutura de repetição, e primeira linha, segunda linha, vou rodar isso aqui e vai ter um momento que não vai ter outra linha, acabaram-se as linhas. Então, tomar a próxima linha, eu estou tentando tomar a próxima linha, eu tenho que fazer uma pergunta. Há uma próxima linha? Então, novamente, eu estou com uma tomada de decisão e o que acontece? Havendo uma próxima linha, eu venho daqui para cá, eu tenho que avaliar esta linha. Não havendo, sigo em frente, acabei a análise de linhas. Nós vamos dar um salto aqui na modelagem. Bom, então com aquele tratamento já produzido, quer dizer, aquela ideia de, olha,
Se há um vencedor, vamos registrar esse vencedor. Quer dizer, se o adversário é vencedor, eu registro que há um vencedor, que é o adversário. Se eu observar jogador local vencedor, eu ainda não faço esse registro. E se eu não tenho o adversário vencedor, que nós dizíamos, vamos buscar a próxima linha, ou então aquela condição de AL não há próxima linha, eu estou juntando aqui num nó do fusão, mas também o registro do vencedor, então o que eu estou fazendo? Se o adversário é vencedor, registro o vencedor, ponto. Se o adversário não é vencedor, eu busco a próxima linha. Bom, agora o que acontece como resultado desses esforços? A primeira condição é eu tenho um vencedor. Se eu tenho um vencedor, eu não preciso fazer mais busca. Vamos tratar isso mais tarde. A outra condição é eu não tenho vencedor. Bom, que são duas saídas aqui desse nodo. Nota, nodo fusão e decisão como um elemento sintático só. Bom, eu posso não ter vencedor e ainda ter linha a avaliar nessa busca da próxima linha, consequentemente eu venho aqui para cima e vou fazer essa análise. Aqui nesse procedimento eu troquei a expressão analisar linha por buscar 5 pedras alinhadas. Eu acho que fica um pouquinho mais claro. Se a gente observa esses 3 procedimentos aqui, eu diria que eles estão aparentemente um pouquinho vagos, mas digamos assim, é normal o diagrama de atividades não ser assim tão claro. Ele precisa ser claro o suficiente para ser ponto de entrada, informação de entrada para a construção do diagrama de sequência. Já o diagrama de sequência, quando nós tivermos o diagrama de sequência desse caso de uso, ele tem que ser absolutamente claro, porque no diagrama de sequência eu preciso enxergar o código. Muito bem, então, lá do início, então tomar a primeira linha, buscar 5 pedras alinhadas, verificar o adversário vencedor, quer dizer, se essas pedras alinhadas são do vencedor, anote-se isso, verificar jogador local vencedor, se essas 5 pedras alinhadas forem do jogador local, anote-se isso. Muito bem, feita essa avaliação da linha com esta ótica, ou adversário vencedor, ou eu não tenho adversário vencedor. Se adversário vencedor registra, não adversário vencedor busca a próxima linha, e aí 3 possibilidades, ao vencedor, tratamos depois. Não ao vencedor e a linha a avaliar, então vamos lá para cima, fazemos análise, ficamos em looping, aqui está a nossa estrutura de repetição de avaliação das linhas. A terceira condição de saída, não há vencedor, então não temos aqui o adversário vencedor, não há um vencedor para a partida ainda, e não há mais linhas a avaliar. Muito bem. O que é este procedimento que está aqui destacado no diagrama? Precisamos fazer então o quê? A avaliação de colunas. Então, se aqui nós fizemos tomar primeira linha, agora nós faremos o quê? Tomar primeira coluna. Observa, tomar primeira coluna, agora segue uma estrutura similar a esta aqui de cima, buscar 5 pedras alinhadas, verificar vencedor, tem, não tem, buscar próxima coluna, depois... Segue-se então uma estrutura bastante parecida com essa que nós fizemos para linhas, porém para colunas. Seja há um vencedor, não precisamos fazer essa busca para colunas. Vamos interromper agora, dar um salto e voltar a esse diagrama, essa parte da modelagem pronta. E depois disso, quer dizer, vejam, análise de linhas, análise de colunas e, terceiro passo, análise das diagonais. Então vamos só colocar aqui a parte da coluna, depois a gente volta para discutir a parte das diagonais. Construída então uma estrutura bastante similar aqui para a coluna, então a partir daqui do tomar a primeira coluna, mesma ideia, buscar 5 pedras alinhadas, verificar adversário vencedor, verificar jogador local vencedor, mesmo teste anterior, se adversário vencedor, registra vencedor, se not adversário vencedor, não verificada a condição de adversário vencedor, buscar a próxima coluna, porque agora estamos avaliando coluna. E novamente 3 saídas similares, quer dizer, há um vencedor, se há um vencedor, acabou.
que é o caso do adversário vencedor. Não há um vencedor e há coluna a avaliar, então volta lá para cima e fica em looping avaliando coluna. E finalmente, terceira saída, não há vencedor e não há coluna a avaliar. Muito bem, se não há vencedor e não há coluna a avaliar, nesse caso aqui, vamos fazer a terceira verificação, que é a verificação de diagonais. Só lá em cima, voltando, nesse caso aqui, ó, onde há vencedor, se não há vencedor e vamos fazer a avaliação de colunas, estamos aqui. Se há vencedor, nesse caso que nós saltamos a avaliação de coluna. Então, na verdade, esse nódo ele vem aqui para baixo. Ele vem para cá. Onde está isso? Bem, se há isso aqui é lixo. Muito bem. Então, estou dizendo que se há vencedor, eu salto, não preciso passar pela avaliação de coluna. Se aqui está, estou pulando a avaliação de coluna. Ok. E estou aqui embaixo de novo, novamente a ideia da condição. Isso aqui vai ser um salto para o final, similar a esse aqui. E isso aqui é o quê? Não há vencedor e não há coluna a avaliar, vamos avaliar diagonais. Então aqui nós falamos em tomar primeira coluna. Vamos falar aqui em tomar a primeira diagonal. Muito bem, tomar a primeira diagonal, e temos que decidir a primeira linha é linha índice 0, a primeira coluna é coluna índice 0. Bom, qual é a primeira diagonal mesmo? Muito bem, temos que ter um critério para definir isso e para buscar as demais, as 6 diagonais. Muito bem, a esse tomar a primeira diagonal, vamos repetir uma estrutura similar aqui. Tomar a primeira coluna, tem essa avaliação, vamos fazer essa avaliação aqui para as diagonais. Ok, então vamos dar um novo salto na modelagem e olhar para esse diagrama com essa análise das diagonais pronta. Bom, modelagem da análise das diagonais pronta então. Iniciando ali no tomar a primeira diagonal, mesma estrutura, buscar 5 pedras alinhadas, naturalmente da mesma cor, verificar se o adversário é vencedor, se as 5 pedras alinhadas são da cor do adversário, e verificar jogador local vencedor. E o mesmo teste de condição dos casos anteriores, se o adversário vencedor registrar vencedor, é o adversário. Note adversário vencedor, buscar próxima diagonal e a mesma situação após isso. Quer dizer, se há vencedor, está definido o vencedor, que é o adversário. Se não há vencedor e há diagonal a avaliar, sobe, fico em looping de avaliação das diagonais. E finalmente aqui não há vencedor e não há diagonal a avaliar, significa o quê? Que todas as possibilidades já foram buscadas no tabuleiro, né? Linha, coluna e diagonais, linhas, colunas e diagonais, e não há vencedor identificado. Ainda. Vamos lá. Então, vamos para a seguinte situação. Quando nós registramos vencedor, tanto em análise de linha, coluna como diagonal, esse vencedor registrado sempre é o adversário, dentro daquela visão de prioridade que a gente discutiu no início do vídeo. É o adversário. Bom, só que eu fiz verificações aqui ao longo das análises e eu registrei tanto a presença do adversário como vencedor. Então, o registro do adversário vencedor me levou ao registro do vencedor nesse momento, que é o adversário vencedor. Só que eu também fiz registro de jogador local vencedor. Quer dizer, eu posso ter, na análise de linha, de coluna ou diagonal, ter essa informação registrada. Sim,
a verificação do jogador local como vencedor. Mas ele nunca foi registrado como vencedor, por quê? Porque até a última busca eu estou buscando o adversário. Se o adversário é vencedor, ele é prioritário. Ponto. Nesse momento, então, quando eu tenho a condição há um vencedor, se há um vencedor, esse vencedor é o adversário. Se eu cheguei neste ponto aqui, eu não tenho vencedor e não tenho mais linha, coluna ou diagonal a analisar, eu preciso perguntar se eu tenho registro do jogador local como vencedor. Por quê? Porque neste ponto, se o adversário não é o vencedor, mas eu tenho o registro do jogador local como vencedor, o jogador local é o vencedor. Então, preciso buscar isso. Preciso verificar isso. Olha, eu tenho o registro do jogador local como vencedor, se for, eu registro o vencedor. Ok? Se não, não haverá vencedor. Vamos dar um salto, então, nessa modelagem para mostrar essa parte essa avaliação, né, do jogador local. Bom, então aqui a verificação, verificar registro de jogador local vencedor. Bom, duas possibilidades. Há registro de jogador local vencedor, nesse caso a ação de registrar vencedor, que aqui agora é o jogador local e não mais o adversário. E se não há registro, ok, não faço nada, não há registro de vencedor. Muito bem, e nesse caso aqui de já havendo vencedor, eu pulo tudo isso e eu trago este nodo para cá. Isso aqui é lixo. Ok, então fiz o quê? Fiz até esse ponto, chegando agora aqui embaixo. Eu fiz o quê? Eu varri todo o tabuleiro, ou varri o tabuleiro conforme necessário, e ou eu encontrei um vencedor ou eu não encontrei o vencedor. Então, se eu vim por esta via aqui, eu encontrei o vencedor, que é o adversário. Se eu cheguei por esta via aqui, eu encontrei o vencedor, que é o jogador local. E se eu vim aqui pelo meio, eu busquei e não há um vencedor. Então, chegando nesse ponto aqui, qual é a situação? Ou eu tenho vencedor, ou eu não tenho vencedor. Bom, se eu tenho vencedor, o que acontece? Lembrando, o que eu estou fazendo nesse algoritmo? Está aqui, ó, avaliar encerramento de partida, está dito aqui em cima. Então, se eu tenho vencedor, a partida está encerrada. Se eu não tenho vencedor, e aí? Puxa, se eu não tenho vencedor, tem que avaliar mais alguma coisa? Sim, tenho. Eu posso ter a situação do tabuleiro cheio. Olha, o tabuleiro está cheio. Puxa, se eu não tenho vencedor e o tabuleiro está cheio, eu tenho a partida encerrada. Porém, apenas se eu já tiver feito o giro do quadrante. Então, se eu tiver feito o giro do quadrante, o tabuleiro estiver cheio, não houver vencedor, ok, a partida está encerrada. E se houver vencedor, a partida está encerrada. Então vamos modelar isso agora e vamos dar um salto para ver essa modelagem pronta. Bom, então modelagem feita a partir daqui da variação das diagonais. Então, se eu achei o adversário vencedor lá na busca das diagonais, eu registro, assim como linha e coluna. Se ainda há diagonal, fico lá no looping, e quando eu saio do looping, que é o que a gente estava trabalhando agora, discutindo agora, e agora está modelado, o que acontece? Bom, eu tenho duas situações. Eu já tenho um vencedor e eu não tenho um vencedor registrado. Se eu tenho esse vencedor registrado, significa que é o adversário. Então aqui, ao invés de passar direto, como eu sugeri ainda há pouco, eu coloquei uma ação a mais aqui, que é o registro da partida encerrada. Quer dizer, a partida está encerrada porque o adversário foi identificado como vencedor. Aliás, essa ação poderia ter sido feita bem antes, mas de qualquer modo fiz aqui. Bom, claro, teria que repetir. Mas vamos lá. Agora, o que acontece? Bom, se eu não tenho um vencedor registrado, quer dizer, o adversário não foi identificado como vencedor, e não há mais diagonal, nem linha, nem coluna, nem para avaliar,
eu vou fazer o quê? Eu vou verificar o registro de jogador local vencedor, se eu tenho isso. Bom, e aí é a situação. Ou eu tenho o registro ou não tenho registro. Registro do jogador local como vencedor. Bom, se eu chego nesse ponto aqui, né, e eu tenho o registro do jogador local como vencedor, ele é o vencedor. Então vou registrar o vencedor, que neste caso é o jogador local. E, uma vez registrado o vencedor, eu registro também que a partida está encerrada. Observa, nessa ação eu registro partida encerrada porque o jogador local é o vencedor, enquanto que aqui eu registro porque o adversário é o vencedor. E se eu passo aqui pelo meio, eu não registrei nada de partida encerrada. Não tenho registro de partida encerrada, portanto a partida não está encerrada. Aí eu chego aqui ao final. Nesse ponto de decisão, qual é a minha situação? Ou eu tenho partida encerrada, registrei partida encerrada, ou eu não tenho. Bom, se eu tenho partida encerrada, nada a fazer, já tenho registro de partida encerrada, acabou a minha busca. Avaliar o encerramento da partida e eu tenho o registro de partida encerrada. Se eu não tenho a partida encerrada, então, vou avaliar tabuleiro cheio. Bom, vou avaliar tabuleiro cheio. Ok, tabuleiro cheio e eu não tenho partida encerrada porque eu não tenho vencedor. Então, qual é a minha condição? Se eu tenho o tabuleiro cheio e eu tenho a condição jogada em andamento verdadeira, o que significa jogada em andamento? O que significa que eu já fiz uma colocação de pedra no tabuleiro e eu estou na segunda parte da jogada, que é o giro de quadrante. Então, se eu não estiver fazendo esse teste, no caso de uso do giro de quadrante, essa condição vai ser falsa. Por quê? Porque eu não vou ter a jogada em andamento. Muito bem, então, se eu tenho o tabuleiro cheio e jogada em andamento, quer dizer, eu estou fazendo um giro de quadrante, eu estou no caso de uso do giro de quadrante, bom, vou registrar partida encerrada. E nesse caso, eu tenho registro de partida encerrada, mas eu não tenho registro de vencedor, ou seja, partida encerrada sem vencedor. Ok? Muito bem. E else, quer dizer, quando eu passo por aqui, eu não tenho um vencedor definido, eu também não tenho tabuleiro cheio. Ou posso ter o tabuleiro cheio, mas não tenho a condição jogada em andamento, porque eu enchi o tabuleiro agora na colocação de pedra, mas ainda falta o caso de uso girar quadrante. Então a condição não se observa, eu não faço nenhum registro e eu acabo o algoritmo como sem registro de partida encerrada. Então, dando uma passada muito rápida por ele, lá em cima nós fizemos o quê? Um looping de varredura de linhas. Então a questão é, se eu tenho o adversário vencedor na busca das linhas, eu registro o vencedor, que é o adversário, senão eu continuo buscando. O looping de busca de colunas, mesma lógica, se eu tenho o adversário vencedor, eu registro o vencedor, senão eu sigo para as diagonais. E aqui o looping de busca nas diagonais. Ao final, eu terei buscado linhas, colunas e diagonais. Então, se eu tenho o vencedor, neste caso registrado, esse vencedor é o adversário, eu vou registrar partida encerrada com vencedor registrado, que é o adversário. Se não for o caso, eu verifico se o jogador local foi identificado como vencedor. Se foi, eu o registro como vencedor e registro partida encerrada, onde o jogador local é o vencedor. Muito bem, se não há nem vencedor, nem registro, nem vencedor, porque o adversário não é vencedor, nem registro do jogador local como vencedor, não há vencedor. Nesse ponto aqui, então, não há vencedor, portanto, não há partida encerrada. Muito bem, aqui, se há partida encerrada porque tem vencedor, acabou. Eu já tenho a partida encerrada com vencedor. Então, veja, aqui eu não tenho partida encerrada ainda, então eu vou avaliar o tabuleiro cheio. Então, se eu tiver a condição de tabuleiro cheio e jogada em andamento, ou seja, eu tenho o tabuleiro cheio e eu executei o giro de quadrante, não a colocação de pedra, aí sim eu registro partida encerrada, neste caso, sem vencedor. E se eu vier aqui pelo caminho else, eu não tenho nem registro de vencedor, nem registro de partida encerrada. Ok? Então, esse é o ponto. Agora, aqui me lembrou algo. Bom, então isso aqui me traz para o algoritmo que nós modelamos no vídeo anterior, onde este avaliar o encerramento de partida está aqui.
Então, após colocar a pedra na posição, avaliadas todas as condições para eu poder colocar a pedra, eu faço executo essa avaliação do encerramento da partida. Ao final disso, eu tenho o quê? Um novo estado definido. Esse novo estado definido me diz o quê? Se tem vencedor, se não tem vencedor, se a partida está encerrada ou não está encerrada. E encerrada sem vencedor, claro. Exibo esse novo estado da partida e envio jogada para o adversário remoto. Só que nesse caso de uso que faltou uma coisa. Observa, se aqui na avaliação do encerramento da partida eu preciso avaliar se a jogada está em andamento, quer dizer, se eu coloquei uma pedra e estou girando o quadrante, quando eu coloco a pedra, e nós não colocamos isso antes, aqui no cenário principal, quando eu coloco a pedra, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, após avaliar o encerramento da partida e exibir o estado, eu preciso registrar que a jogada está em andamento. Bom, então, façamos isso então. Muito bem. Criamos aqui então esta ação. Vamos redesenhar. Vamos botar isso tudo para baixo. Botar isso aqui. Muito bem, agora sim. Foi feito o registro da jogada em andamento ao colocar, então, no cenário principal. Eu coloco pedra na posição, avalio o encerramento da partida, sendo que agora, observem, eu apenas, se eu avaliar se a jogada está em andamento, isso aqui vai me dar falso, claro. Ainda não acabei. Exibo o novo estado da partida. Agora sim, ao final, eu registro jogada em andamento. Por quê? Porque quando for executado agora o giro de quadrante, essa condição vai ser verdadeira. E envio jogada para o adversário remoto e está encerrada então a modelagem do caso de uso colocar pedra.